Nesse sábado teremos Fluminense e Vasco pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem desfalque novo, mas também tem reforços também. Então vem comigo para mais um pré-jogo. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Para começar, o clássico desse sábado entre Fluminense e Vasco vai acontecer às 9h30 da noite no Newton Santos e vai ter transmissão da Globo e do Premiere. Logo após a partida, vocês já sabem, o nosso encontro já está marcado aqui, combinado agora, tete a tete. Espero vocês para nossa live de pós-jogo pra gente comentar essa partida e, se Deus quiser, chegando com os ânimos lá em cima, com uma vitória no clássico, que acho que pelo momento conturbado que a gente está vivendo, de eliminação na Copa do Brasil, acabamos de perder um diretor que é, ainda que tivessem críticas ali ao longo do trabalho, que é um ídolo do clube. Acho que um clássico pode ajudar a levantar os ânimos, principalmente pensando na partida que a gente tem na terça-feira pelas oitavas de final da Libertadores contra o Grêmio. E esse é um clássico que vem com uns temperinhos diferentes esse ano, porque além da rivalidade, as duas equipes não começaram o Campeonato Brasileiro bem. O Vasco, logo no início do campeonato, já era considerado um dos favoritos ao rebaixamento, e o Fluminense foi caindo e entrando numa situação ainda pior, enquanto o Vasco conseguiu pouco a pouco ali se livrar da zona do rebaixamento. Mas recentemente teve uma certa sequência de vitórias que já fez com que a galera começasse, não, agora o Vasco vai brigar pela Libertadores. Mas recentemente, os últimos 3 jogos se tratam de 2 derrotas e 1 empate, enquanto o Fluminense vem de uma sequência positiva de 4 vitórias, mas ainda se encontra na 17ª primeira colocação, sendo que o que divide os dois na tabela em termos de pontuação são 4 pontos, ou seja, já é uma situação que uma vitória para qualquer um dos lados representa bastante, ou seja, tende a ser um jogo ainda mais pegado. É isso que a gente espera de um clássico, afinal, o clássico morno é um saco de se assistir. Mas então vamos às prováveis escalações das duas equipes, começando pela do Flusão, por questões óbvias. Apesar da partida decisiva dessa terça-feira, o Fluminense vai para esse jogo basicamente com o time titular, que não dá para ser titular pela questão do desfalque que eu falei para vocês, que é o Kevin Serna. Kevin Serna, que já chegou com pouco tempo assumindo a titularidade, sentiu dores e, ainda que não seja uma lesão, vai ser preservado justamente para não correr o risco de se tornar uma lesão ali pelo excesso de esforço estando com dores. Em compensação, a gente tem 2 reforços que são bem importantes pensando no meio-campo. Facundo Bernal foi registrado no BID e vai poder entrar para essa partida. E segundo o GE, ainda que o Nonato esteja ali em recuperação, a tendência é que ele seja relacionado para essa partida, então em vista ao momento que o Martinelli vive. Sabendo da questão que o Mano abriu na última coletiva de imprensa sobre o Alexander, dores no pubis, enfim, pela fala do Mano, o Alexander é tendência de que ele volte também, mas se sentir qualquer coisa é importante que a gente tenha alguém para substituí-lo. Mas tendo em vista o desfalque do Kevin Serna, que assumiu ali a titularidade da ponta esquerda, o GE coloca como 2 opções de substituição para esse jogador, o Keno ou o Lima. Mas na provável escalação vocês vão ver que é o Lima quem tá ali para aquele lado. E eu vou provável escalação que tem um outro jogador que eu já sei que vocês vão chutar e vão reclamar aí nos comentários, mas é ele quem está na provável escalação do GE. Ao lado do André, né? Quem é esse time então? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos. Thiago Silva que mesmo no gramado sintético é provável titular para essa partida. Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Lima e Cauê Elias. Vamos às opiniões, então. Vou começar, então, no titular mais polêmico, a questão mais tranquila ali de se administrar. Então vamos falar primeiro sobre o Martinelli. O Martinelli hoje precisa de um banco, assim, é inegável. A partida contra o Bahia até deixou ali uma expectativa, não em todo mundo, mas eu acreditei, imagino que o Mano tivesse acreditado também, que ele pudesse ter uma sequência melhor. Mas ele também tinha questões de dificuldade de opções ali, né, no banco.
Mas eu ainda acho que nesse jogo a situação não tá 100% tranquila, porque quem a gente tem ali de opções, né? O Facundo Bernal, que chegou agora, mas mal teve tempo de treinar com o time, e bem, a gente não sabe como vai ser, já colocar o cara dentro de um clássico, fora, né, do modo do Fluminense, onde você tem uma pressão ali da torcida, do adversário, e já entrando como titular, acho que são vários ingredientes assim que eu não vejo o Mano tomando essa postura, não consigo imaginar isso pelo menos. Tem a questão do Alexander, que é uma situação ali delicada. Acho que se ele tiver condições de jogo, seria legal que ele tivesse uma oportunidade, até porque eu acho que a gente tá entrando num momento em que a gente tá queimando demais o Martinelli. Porque assim, né, todo mundo tá colocando hate no garoto, mas o cara é um jogador técnico, ele tá passando por um mau momento. Se você lembrar o 2023 do Martinelli, ninguém conseguiria imaginar que ele estaria atuando assim hoje. Então eu acho que ele é um jogador que ele não precisa se provar, ele precisa sim de um tempo para recuperar o futebol dele, e para passar esse tempo ele vai ter que ficar um pouco no banco. Então acho que a gente tá queimando o garoto, então se o Alexander tiver condições, colocaria o Alexander. Mas entendo que a situação dele, por conta das dores no pubis, é complicada. E o Nonato, a gente tá supondo que estando ali em recuperação, ele vai ser relacionado para essa partida. Mas a gente tem visto que a comissão técnica do Mano Menezes tem tomado um pouco mais de cuidado com esses caras que saem lesionados. Então, assim, né, é uma expectativa, mas eu não tenho essa confiança toda. Só se o Nonato realmente estiver muito bem. E aí, se ele estiver muito bem, eu acho que é o jogador que ali, como volante ao lado do André, é quem tava desempenhando melhor, pelo menos ali, até ter aquela torção. Mas como um todo, vocês entendem que é um pouco complicado, porque você tem, além do Martinelli, mais 3 opções, mas são 3 opções ali, cada uma com a sua questão particular. E o segundo mais polêmico, o Diogo Barbosa. Sobre o Diogo Barbosa, assim, pra mim, eu tenho muita dificuldade de entender quem considera o Diogo Barbosa titular. Pra mim, o Diogo Barbosa, ele é um bom lateral pra ser reserva do Fluminense. Concordo que ele fez uma partida muito, muito acima contra o Bahia, mas normalmente a média dele é mais pra baixo do que pra cima, pelo menos eu considero assim. Eu acho ele um bom jogador, mas pra ser reserva nessa posição. E uma coisa que eu falei, que eu vou repetir aqui, é que se aquela bizarrice do Marcelo entrar em campo e logo ter que sair, a gente tendo perdido ali 2 substituições de uma vez só, e se ela pudesse gerar algo que eu esperava que ela fosse gerar, eram mais chances para esquerdinha, que eu tenho muita dificuldade de entender por que não vem recebendo mais oportunidades. E isso mesmo os jogos que o Diogo Barbosa faz no primeiro tempo ruim. A gente não tem visto mais o esquerdinho entrando no segundo tempo. Dessa vez entrou ali como terceiro recurso. Eu gostaria que ele tivesse mais oportunidades. E aí, num momento assim de queda, poxa, eu arriscaria entrar com esquerdinha. Mas ele compromete a defesa. O Diogo Barbosa também. E a situação que eu acho que gera menos debates, que é a situação do Thiago Silva entrar nesse jogo, assim. Eu vou passar a minha visão sobre isso. E com base no que o Fluminense passa, né? O Fluminense tem uma postura de ser muito contra o gramado sintético. Ainda que a gente já tenha ouvido algumas falas de falar que o gramado sintético do Newton Santos é melhor do que o do Allianz ou do que o do Atlético Paranaense. Mas a gente tem muitas falas da diretoria, até contra o gramado sintético. O clube alega que lesiona e que preocupa por questão de lesão. Então eu confesso pra vocês que eu deixaria o Thiago Silva fora desse jogo, porque eu entendo que eu não quero arriscar, né? Eu penso dessa forma. Júlia, mas não sei o que. Se o meu clube fala que corre risco, eu prefiro que o meu clube não coloque em campo. É assim que eu penso. Porque, mas você vai ficar nesse jogo importante contra o Vasco sem o Thiago Silva? Eu prefiro ficar um jogo, ainda que seja contra o Vasco, ainda que seja um clássico, sem o Thiago Silva, do que correr o risco de perder ele aí por 3 jogos, por exemplo. Em suposição, se ele torce no tornozelo. Então, assim, na dúvida, eu não colocaria, mas enfim, né? Essa é a minha visão pessoal sobre isso. Se eu tiver que correr o risco de perder o cara por mais jogos ou um jogo só, eu prefiro perder o cara por um jogo só. Ainda que comprometa a minha defesa, né? Agora sobre o nosso adversário, o Vasco tem o Felipe Coutinho de desfalque para essa partida. Além dele, tem um jogador que é dúvida, mas que deve ser relacionado. O Lucas Piton, ele é substituído no último jogo, chegou a ser preservado de alguns treinos, segundo o GE, mas deve ser titular dessa partida mesmo assim.
E o João Vitor, uma das aquisições do Vasco nesse ano para a zaga, ele volta a ficar à disposição da equipe para essa partida. Ele estava de fora mais de um mês depois do jogo contra o Botafogo até. E por voltar agora, acredita-se que ele não será titular. Com isso, o GE coloca a seguinte provável escalação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Payet, Adson e Vegetti. E o árbitro para essa partida, meus amigos, Anderson Daronco. Tá quase que virando o árbitro titular das partidas do Fluminense, já não aguento mais. E eu não quero nem pensar nesse cara apitando outro clássico. Mas esse é o panorama para esse clássico. Espero que a gente volte aqui comemorando, se Deus quiser. E encontro vocês logo após a partida. Assim que tiver o link à disposição, eu vou colocar lá na comunidade. Vou tentar lembrar de deixar aqui na descrição do vídeo também. Um beijo, saudações tricolores. E não esquece de deixar o seu like se você não for por aqui fazer a sua inscrição. Tamo junto!